Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao Café com o Pastor. A gente está aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 7h14. É uma bênção estar junto, orar ao Senhor, lembrar que quando clamamos o seu nome, Ele vem e nos abençoa. Ele nunca deixa de estar atento à nossa oração. Nós estamos orando nessa semana por nossa conferência de louvor e adoração que teremos nesse fim de semana. Quem está no Face aí está vendo nosso quadro mostra o Vitor, a equipe que vem lá de Toronto, para juntos termos treinamento no sábado às 16 horas, um louvorzão no sábado às 19 horas e no domingo o nosso culto será focado no louvor e na adoração. Você é muito bem-vindo. Desde as 16 horas de sábado, mesmo que você não esteja ainda envolvido no ministério de louvor e adoração. Pois bem, ore conosco por isso. A turma está orando, jejuando, está buscando a Deus. Eu tenho falado nesses dias que não existe a chance de você achar que ama a Deus se você não ama a seu irmão. Eu tenho falado que entre a grandeza, entre a adoração e o serviço, que é para onde Deus nos chamou, vai desenvolver, Deus vai trazer a grandeza, a liderança, a realeza. O texto de Lucas, capítulo 9, como Jesus chama os discípulos e os envia, quando Jesus os convida para alimentar a multidão, quando Jesus também se manifesta glorioso e transcendente diante de Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, fala desses três itens que a gente está tentando discorrer para os irmãos. Lembramos que Davi foi aquele sujeito que depois de ungido, porque tinha na veia essa consciência de adoração e serviço, depois de ungido, depois que matou o gigante, voltou para servir o seu pai, servir seus irmãos, servir o rei Saul da mesma maneira como o fazia antes. Então, depois de tudo isso que os discípulos viram na vida deles, no capítulo 9, na descrição que Lucas faz, seria o maior no reino dos céus. Uma discussão sobre quem seria o maior no reino dos céus. É um negócio que já não cabia naquele dia. Então é preciso que a gente lembre que a grandeza que Jesus mostra para eles, que Jesus revela a eles, tem que estar entre a adoração e o serviço, senão ela vai virar uma grande confusão nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Entre adoração e serviço, senão vai virar um grande problema para você e para o grupo que você ministra, para o grupo que você deveria servir. Deixa eu abrir o texto de novo, Lucas capítulo 9, no verso 46, foi quando eles começam a pequena discussão, dizendo... Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé ao lado deles. Não existe grandeza para o reino de Deus maior que a de uma criança. Jesus disse de uma outra, que seria de João Batista, que viveu até que a servisse. Então, quando Jesus lhes ensina sobre liderança, também no mesmo texto, o texto fala que até os demônios se submetem a eles. Eles voltam assim. A liderança deles foi algo assim impactante, algo espiritual. E Jesus então os convida a refletir sobre os privilégios. Até os demônios se nos submetem, eles disseram a Jesus. Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Contudo, alegrem-se. A liderança de vocês precisa ser algo para a glória de Deus. Alegrem-se não porque os demônios se vos submetem. Alegre-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque à medida que os demônios lhes submetiam, que eles podiam pisar cobras e escorpiões, a liderança a nível local, a nível horizontal, a nível de igreja, a nível de pessoas, ficava ali na expectativa, não do relacionamento, mas na expectativa do poder. E aí, queridos,
não é um reino. E muita gente vive exatamente assim, usufruindo desta maneira. E não é isso que Deus tem para você e para mim. Entre a adoração e o serviço tem grandeza do chamado, tem a liderança, até os demônios vão se submeter a você. Mas não é essa a proposta. Entre e realeza. E o texto de Lucas mostra isso. Entre adoração e serviço, grandeza, liderança e realeza. Mas é preciso que a gente compreenda que isso é o trilho. Quando a gente fala de realeza, a terceira coisa aí, Jesus mostrou para eles o que significa ser filho do rei, verdadeiramente. Mas eu quero falar disso amanhã. Agora eu quero orar para que a gente não se perca no privilégio de tudo que é poderoso, tudo que é grande, tudo que é misterioso, tudo que é lindo no reino de Deus. A gente não perca isso. A gente não perca o privilégio do relacionamento entre nós. Que a gente não gere entre nós essa discussão que nasceu no coração do diabo. Quem é o maior? O diabo, um dia, ainda era anjo de luz. Ele começa essa discussão no céu. Quem é o maior? Quem é o maior aqui? Por que ele é o maior? Por que ele pensa que ele é o maior? Por que ele tem prioridade? Por que ele é que tem a honra, a glória e o poder aqui? Por que é ele? E o diabo convence um terço dos céus, um terço dos anjos. E ele decide. E ele faz aquela dissidência. Ele faz aquele corte na autoridade, na realeza e na grandeza dos céus. Porque um dia ele começa a discutir quem é o maior nos céus. Se impacta porque nós temos esse gene em nós. Se impacta porque às vezes ao longo dos anos eu vi o reino de Deus em pequenas, grandes proporções, entre pequenos ministérios que tinham potencial enorme, ser paralisados pela competição, pela discussão, por tirar o louvor e a adoração do trilho do serviço, da humildade, da dependência de Deus. Ora comigo, por favor. Essa tragédia ainda nos acompanha todo o tempo. Essa tragédia dessa pergunta, quem é o maior, ainda quer nos paralisar. Dentro de casa, entre irmãos. Na igreja nem se fala. O maior é Jesus. Eu fico com a cruz do centro. Eu fico com a cruz do centro. Quem é o maior? Eu fico com a cruz do centro. É a cruz. É a humilhação. É o serviço. Mas é do centro. É Jesus. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Senhor, obrigado por essa manhã. E obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor chamou os discípulos e nos chamou. O Senhor lhes deu o privilégio de partir o pão, de alimentar a multidão. E o Senhor também nos deu liderança e nos deu trabalho. O Senhor se transfigurou diante deles e também diante de nós tem se manifestado grande, poderoso. Senhor, e nós queremos que tudo isso emane entre adoração, em espírito e em verdade, entre serviço e cuidado mútuo para a glória do seu nome. Tira-nos de todo espírito demoníaco de competição, de querer saber, de discutir, de pensar em quem é o maior entre nós, como se o Senhor, como se a tua glória e o seu trono não estivesse entre nós, para termos espaço para essa discussão. Não tinha espaço para isso nos céus e ela foi feita. Não tem espaço para isso entre nós e ela é feita sempre. Tem misericórdia de cada família, tem misericórdia de cada lar, cada lugar onde é o trono de Satanás, ele seja desfeito em nome de Jesus, Senhor dos Exércitos. E abençoa nesse fim de semana. Abençoa a viagem de Vitor e da equipe que vem com ele. Abençoe cada casa que vai recebê-los. E guarda-nos nesse tempo nas tuas mãos
sendo revelados pelo Senhor. Grandeza, realeza, autoridade, liderança, a tua graça, a tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Fica o convite para você que não estava atento. Sábado, 16 horas. Sábado, 19 horas. O louvorzão. Domingo, 10h15, nosso culto de adoração e de serviço ao Senhor, uns aos outros. Ele te abençoe. Lembra que você é luz. Onde você passa, as trevas se dissipam.